Maravilha! Agora vamos falar sobre a necessidade das Escrituras. Não é apenas verdade que todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão estão claramente apresentadas na Bíblia. Também é verdade que sem a Bíblia não poderíamos conhecer essas coisas. A necessidade das Escrituras significa que é preciso ler a Bíblia ou ter alguém que nos diga o que nela se encontra, para conhecer Deus pessoalmente, obter perdão de nossos pecados e saber com clareza o que Ele quer que façamos. Paulo, ele sugere isso quando ele pergunta como alguém pode se tornar um cristão se não houver quem pregue. Isso está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Pois a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante o quê? Mediante a palavra de Cristo, mediante a pregação, mediante a pessoa escutar a palavra do Senhor. Aí a pessoa vai ter fé, vai ter convicção. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Se não houver ninguém pregando a palavra de Cristo, como diz Paulo, as pessoas não poderão ser salvas. E essa palavra vem das Escrituras. Então, a fim de saber como se tornar um cristão, normalmente é preciso ler sobre o assunto na Bíblia ou ter acesso a alguém que explique o que a Bíblia ensina. Como disse Paulo a Timóteo, as sagradas letras são capazes de tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Contudo, a vida do cristão não começa apenas com a Bíblia, mas também floresce por meio da Bíblia. Jesus disse em Mateus 4, no verso também 4, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim também, a nossa vida física é mantida pela ingestão diária de alimento, assim como nós comemos, a nossa vida é mantida. A vida espiritual ela é sustentada também pela palavra de Deus. Como um cristão quer ter uma vida espiritual, se ele não medita, se ele não lê, se ele não busca compreender as escrituras, sendo assim, negligenciar a leitura regular da Bíblia é prejudicial à saúde de nossas almas. Ou seja, se nós deixamos de comer, nós vamos passar mal, é perigoso nós morremos. A palavra de Deus é a mesma coisa, na área espiritual é a mesma coisa. Temos que meditar na palavra de Deus, não é somente ler, é meditar naquilo que está na palavra de Deus. E além disso, a Bíblia ela é a única fonte de clara e definitivas declarações sobre a vontade de Deus. Quer saber o que Deus tem para nós, para com as nossas vidas, em questão de salvação, em questão de conduta, em questão de ética? Está tudo na palavra de Deus. Está tudo lá. Conquanto Deus não tenha revelado todos os aspectos do seu querer a nós, pois as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ou seja, não é tudo que Deus vai revelar, como eu disse na aula anterior, em detalhes. Ele não quis revelar muitos detalhes. O nosso Deus, há muito aspecto da sua vontade revelada a nós por intermédio das Escrituras, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Isso está em Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para os homens. O amor por Deus é demonstrado ao guardar os seus mandamentos. Prove a Deus que você o ama. Guarde o mandamento do Senhor. Isso está em João, Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. E seus mandamentos são encontrados nas páginas das Escrituras. Embora a Bíblia seja necessária para muitas coisas,
não é para aprendermos algumas lições sobre Deus, o seu caráter e suas leis morais, pois os céus eles declaram a glória de Deus. O firmamento eles proclamam a obra das suas mãos. Isso está em Salmos, no capítulo 19, versículo 1. Paulo diz que mesmo para os ímpios, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porquanto Deus lo manifestou. Isso está em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 19. Não apenas os ímpios sabem da existência de Deus e sobre ele, mas também tem em suas mentes e consciência um certo entendimento acerca das suas leis. Ou seja, ninguém escapa das mãos do Senhor. Você pode conferir isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 32, Romanos também, capítulo 2, versículo 14 ao 15, e por consequente, essa revelação geral sobre a existência de Deus, ele tem o seu caráter e a lei moral, ela é concedida a todas as pessoas, sendo perceptível por intermédio da natureza das obras históricas do Senhor e no senso interior que Deus coloca em todos nós. Todo ser humano tem esse senso de que há uma divindade, que há alguém que criou todas as coisas. Todo ser humano, até um índio que é isolado da população, lá eles, ainda que adorem uma árvore, adora os céus, eles têm esse senso de religiosidade, ser religioso dentro do próprio coração. E essa é chamada revelação geral, porque é aberta a todas as pessoas e é distinta daquele que é propiciada pela Bíblia. E em contrapartida, a revelação especial é aquela que Deus dedica a pessoas específicas. Toda a Bíblia consiste em uma revelação especial, assim como a mensagem direta de Deus para os profetas e para outros indivíduos, conforme registrados na história da Bíblia. Então, há dois tipos de revelações: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é que todo ser humano sabe que há um Criador, que há alguém por trás, que fez o céu, fez a terra, fez tudo, e a revelação especial está onde? Através da Escritura Sagrada, através daquilo que Jesus falou e que nós podemos conhecer através da própria Bíblia que está nas nossas mãos. Amém? A próxima que nós vamos estar falando agora, o próximo tópico é a suficiência das Escrituras.